Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Ferox Cubes. O meu nome é Wendel Rocha e hoje eu trago a vocês não só um vídeo, mas uma série de vídeos voltados para o Fish Moves. E o assunto de hoje é o Scramble Inverso. Bom pessoal, antes de mais nada, eu quero fazer uma rápida observação. Toda vez que eu falar Scramble, eu estou me referindo a embaralhamento. Muita gente às vezes não conhece essa palavra ou não está familiarizado, então já deixo uma observação que toda vez que eu falar Scramble é a mesma coisa que embaralhamento. Toda vez que a gente vai fazer uma solve de Fish Moves, a gente tem um Scramble, embaralhamos o cubo, resolvemos, escrevemos a solução e a gente obtém um número X de movimentos, que é o nosso resultado final. Só que qual que é o problema? Não é todo Scramble que está interessante pra gente. Tem alguns que não tem uma cores fácil, não tem nenhum meio orientado e a gente não consegue achar uma solução que tenha uma quantidade bacana de movimentos, uma quantidade pequena. Então, ou a gente dá DNF, ou a gente acaba entregando um número muito alto e isso é desagradável pra gente. E é aí que entra o Scramble Inverso, que nada mais é do que um recurso que você pode utilizar para tentar achar uma outra solução através do Scramble que você tem. Bom, mas o que é o Scramble Inverso? Bom, o Scramble Inverso é um outro Scramble que é gerado através do Scramble original, em que a gente vai inverter a sua ordem e o seu sinal. Como assim? Ao invés da gente ler o Scramble da esquerda para a direita, nós vamos ler ele da direita para a esquerda e invertendo os sinais. Por exemplo, tudo que é horário será anti-horário e tudo que é anti-horário será horário. Por exemplo, onde eu tenho linha, tipo o linha, eu vou considerar sendo U. Onde eu tenho um B, eu vou considerar um B', e assim por diante. Por exemplo, aqui eu tenho esse Scramble aqui, que é o Scramble principal. Se eu inverter ele, eu vou ganhar o Scramble Inverso. Como que eu faço isso? De trás para frente. Vamos lá. O linha, invertendo o linha, eu tenho U. R2, invertendo, eu tenho R2. F2, F2, R2, R2. O D, invertendo o D, eu tenho D'. F2, F2, R2, R2. O linha, o inverso dele é U, e assim por diante. Eu faço isso com todos os movimentos, de trás para frente, e eu obtenho o Scramble Inverso, que é este daqui. Então, para a gente poder usar o Scramble Inverso de forma correta, eu vou enumerar aqui algumas dicas que são importantes para que nós não cometemos alguns erros que possam nos dar problema lá no final. A primeira delas é escrever o seu Scramble Inverso. Quando você vai fazer uma solve na WCA, no campeonato, você recebe uma folha que tem o Scramble, tem uma miniatura de como deve ficar seu cubo e você embaralha, resolve e depois coloca todo o seu resultado lá. O que eu faço? Eu sempre pego o Scramble normal e escrevo no meu rascunho o Scramble Inverso. Porque se eu precisar alternar entre os dois, com nis, ou se eu quiser tentar no próprio inverso, eu já tenho ele aqui fácil. E se eu escrever ele, eu posso ter mais uma atenção de verificar se está tudo certo e não errar. Muita gente faz de cabeça, dá conta, faz rápido, tranquilo. Mas eu mesmo já cometi o erro de errar, então eu acho mais seguro escrever o Scramble Inverso. Então fica aí a minha primeira dica, escrever o Scramble Inverso. Bom, depois disso, pessoal, a gente pode partir já para a resolução do Scramble Inverso. E uma outra dica que não serve só para o Scramble Inverso, mas para qualquer solve, é seja organizado. Não escreva tudo de uma forma bagunçada ou uma forma linear, não. Escreva cada etapa em uma linha. Por exemplo, aqui fazendo pelo Friedrich, eu pus cruz, primeiro par, segundo, terceiro e assim por diante. Vale a pena, porque você consegue ter mais controle, você consegue verificar melhor cada etapa, quantos movimentos. Então, eu recomendo você fazer isso. Antes de eu começar, eu vou mostrar para vocês a diferença do Scramble Inverso e do Scramble normal. Eu vou embaralhar esse cubo com o Scramble normal e esse aqui com o Scramble Inverso. Pronto, eu tenho aqui os dois cubos embaralhados. Este aqui eu fiz no Scramble normal e esse no inverso. Pode perceber que eles têm uma configuração bem diferente, né? As peças têm ordens diferentes. Então, eu tenho um outro Scramble totalmente diferente do primeiro. E eu posso utilizar entre um ou outro, desde que no final eu faça algumas mutretinhas para fazer com que o Scramble Inverso, que o resultado do Scramble Inverso vale para o normal. Então, vamos começar então. Eu embaralhei com o verde na minha frente e o
o branco em cima. Então, eu não vou girar o meu cubo, eu vou resolver ele totalmente desse jeito. Todos os movimentos que eu tiver que fazer vai ser com um cubo desse jeito. O cubo vai começar e vai terminar assim. Então, aproveitando para dar outra dica, é não girar o cubo. Ah, Wendel, eu tenho dificuldade de fazer a cruz no amarelo. E aqui tem uma cruz interessante, né? Eu tenho uma cruz azul, vermelho, azul, laranja, vermelho e verde fácil. Dá para fazer ela em até 5 movimentos. Como que eu faço se eu não dou conta de fazer isso no amarelo? Você pode pegar um outro cubo e embaralhar com o branco para baixo. Desde que você não gire o cubo, a ordem das peças será a mesma, só com cores diferentes. Então, eu vou até fazer com um cubo branco para você ver, com um branco para baixo, perdão, para que você veja a diferença. A única diferença que a gente tem é nas cores, mas a ordem é a mesma, né? Então, se você tiver dificuldade, você pode embaralhar assim com o branco para baixo. Então vamos lá. Aqui no meu papel eu tenho tudo anotado, tudo que eu fiz já, mas eu vou mostrar passo a passo o que eu fiz, porque eu quero que vocês olhem como que eu faço uma solve de First Moves. Já que essa modalidade é de menos movimentos, então é importante, pessoal, que vocês gastem o máximo de tempo possível para você achar a melhor solução. Não se contentem com a primeira, de, sei lá, 50 movimentos que você acha em 10 minutos. Todo mundo consegue achar uma solução em 5, 10 minutos, mas o interessante é você pensar e fazer uma solução bem feita. Então vamos lá. Eu vou fazer no branco então, e eu já vi que eu tenho uma cruz muito interessante. Eu tenho o azul que está oposto no verde, eu tenho o vermelho oposto ao laranja. Esse aqui eu posso inserir facilmente aqui com um movimento de R', D' e B'. E por último, essa aqui que já está no lugar certo. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei descendo essa edge com R', D', inseri essa edge aqui que seria oposta a essa, B', D' para colocar todas no lugar, e a única coisa que me faltava seria um F' para mim terminar. E aí eu faria minha cruz, isso em 5 movimentos. Mas o que acontece? Um movimento antes, eu observei duas coisas. Eu vi que eu tinha um par que eu poderia fazer apenas pescando, e eu vi também que se eu desse um movimento de U', eu faria um outro par. Então se eu fizesse um F', eu ia quebrar aquele par e iria perder aquele outro par que eu tinha visto agora há pouco. Então o que eu fiz? Antes de eu dar um F', eu dei um U' e agora sim, F'. E aí eu fiz a minha cruz, eu preservei aquele par, eu criei aquele par e preservei aquele pesca. Então o interessante foi o quê? Eu dei um movimento a mais na minha cruz, né? Eu fiz um U', e ao invés de 5 movimentos, minha cruz passou a ter 6, mas eu acabei tendo um ganho muito grande, que eu tive um par preservado e um par formado. Então aqui foram 6 movimentos, eu vou até deixar aqui anotado, para que a gente não se perca. 6, certo? Então vamos continuar. Com o par pronto para a gente pescar, eu vou fazer ele primeiro. Então, U, R, R'. Então aqui foram mais 4 movimentos, totalizando 10. Eu vou pôr aqui então. 4/10. Eu faço isso para mim ter o controle de quantos movimentos que eu estou fazendo. Aquele par, né, que estava pronto, é só eu colocar ele no lugar e pescar. Então, U2, L, U e L', né? Então já fiz 2 F2Ls em mais 4 movimentos, totalizando 14 movimentos. Beleza. Aqui eu vi esse outro par que está aqui e vi também esse outro par. Qual que eu decidi fazer primeiro? Esses dois. Então, se fosse no Speed, eu giraria o cubo e faria ele desse jeito, quebraria e etc. Mas como eu estou no First Moves, eu evito dar giro para não errar. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer por trás, que é U', B, U', B', U, B, U e B'. Encaixei ele por trás. Normal, não tem muito segredo isso aqui não. Isso aqui é questão de prática, você pode até fazer com 2 cubos para que você olhe melhor. E por último, faltou esse último par aqui, que é só eu fazer, juntar e etc. Então, sem girar o cubo, U', F, U', F'. E olha que interessante, aqui eu poderia simplesmente encaixar ele e cair num Sune, né? Só que eu observei outra coisa. Eu já vi que eu tinha
três edges da cruz orientadas, e quando eu faço uma solve tanto no speed, no H, no first moves, em que eu tenha os meios da cruz de cima orientado, eu já acho uma solve interessante, porque eu posso terminar com ZBLL, com QLL, com até mesmo no ciclo de quinas, então é mais interessante para mim. E olha o que aconteceu. Eu já tinha as minhas três edges orientadas, e essas duas edges estavam opostas entre si, então elas estavam corretamente posicionadas. Então eu conseguiria arrumar todos os meios de forma com que eles ficassem no lugar certo, e a única coisa que me sobrasse era só quinas. E quinas é mais fácil de resolver com ZBLL. Então, ao invés de eu encaixar desse jeito, eu quis encaixar esse verde no lugar certo, que era aqui. Então, ao invés de eu fazer isso, eu fiz isso, encaixei no lugar certo, dei um U2 e um F'. E olha o que aconteceu, eu caí um ZBLL, né? Exatamente duas quinas flipadas, né? E esse caso eu resolvo por ZBLL. Do jeito que está aqui, exatamente nessa posição, eu sei um algoritmo de 11 movimentos que eu não tenha a UF, né? Antes que eu me esqueça, né? A gente estava lá no terceiro pau, acabei pulando. 14 movimentos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A gente está 22 movimentos. A gente usou 8 movimentos. E 8 mais 8 movimentos aqui no F2L, 30 movimentos. Então eu terminei o meu F2L em 30 movimentos. E como eu já orientei e posicionei todos os meios no lugar certo, eu caí no ZBLL e eu resolvi ele em 11 movimentos, com B, R', D2, R, B', U2, B, R, D2, R, B'. Pronto, resolvi em 11 movimentos, totalizando 41. Então, beleza. Eu vou deixar tudo bem destacado para que a gente não se perca, né? Então, aqui foi a minha cruz. Vou deixar de vermelho. O meu F2L foi isso aqui tudo. De verde. A minha LL, digamos assim, né, que foi OLL, PLL, tudo em um único só algoritmo, né, que eu usei BLL, foi esse aqui que está de azul. Então, essas foram as minhas etapas de resolver o cubo. Eu deixo tudo bem separado para ficar organizado, né? Então, aqui foi a minha cruz, F2L e ZBLL, que é a LL. Depois que a gente faz toda a nossa resolução, nós temos que escrever a solução do inverso, do Scrum inverso. Como assim, Wendel? A gente tem que primeiro resolver isso aqui. A gente tem que escrever tudo isso aqui de forma linear. Então eu coloquei aqui um izinho que significa inverso e solução, que é o quê? Eu vou escrever toda essa solução de forma linear. Então, pegando a parte da cruz, que vai do R até o F, então eu tenho a cruz, que é isso aqui, até o F', né? Essa aqui é a minha cruz. O U até o F', ou seja, daqui até aqui, eu tenho o meu F2L. E do B até o B', eu tenho o meu ZBLL. Por que você está fazendo isso, Wendel? Eu só estou querendo mostrar que quando você escreve a sua solução de forma linear, é você pegar toda a sua solução e escrever de forma reta. Então, essa daqui é a nossa solução do Scramble inverso, que é esse daqui. Então, esse resultado daqui vai resolver este embaralhamento, não o de cima. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa conferir o nosso cubo. Então, vem aí a outra dica, né? Que é você fazer o Scrum inverso e conferir se essa solução vai resolver o seu Scramble. No meu caso, eu já fiz isso várias vezes e eu sei que vai dar certo, então a minha solução está certa para o Scrum inverso. Agora que a gente já tem a solução do inverso escrita de forma linear, a gente precisa transformar essa solução numa solução verdadeira que vá resolver o Scramble original. Por quê? Quando você faz uma solve na WCA, você só tem um Scramble, né? E o cara que for conferir, o juiz, sei lá quem for, ele vai pegar o seu cubo, ele vai embaralhar com o Scramble original, que é o único que tem, e vai fazer o que está escrito no papel. Então,
ele não vai adivinhar que você fez um Scrum inverso e vai fazer isso aqui não. Se você colocar isso aqui lá no final da sua solução, você vai ter DNF, porque não vai resolver. A gente precisa transformar essa resolução que a gente fez numa solução que seja compatível com esse Scramble. E como que a gente faz isso? Invertendo a solução. Da mesma forma que nós fizemos isso com o Scramble, já que é Scrum inverso, a gente vai inverter a solução também. Como ainda que a gente faz isso? Igual o Scramble. A gente vai contar de trás para frente, né, da direita para a esquerda, invertendo os sinais. Ou seja, onde tem B vai ser B, onde tem R D2 vai ser D2, R' vai ser R e assim por diante. Então nós vamos contar da direita para a esquerda. E nós vamos reescrever isso, e essa sim será a nossa solução final, que está bem aqui, solução final. Então, vamos lá, B' passa a ser B, o R passa a ser R', o D2, R' passa a ser R, o B passa a ser B', o 2, e assim por diante. Eu faço isso com todas as solves. Quando eu tiver feito tudo isso, essa solução será a minha solução final. Então, ela nada mais, nada menos é do que a minha solução do inverso invertida. Beleza. Só que no Scrum inverso, a gente até deixou marcado aqui o que cada coisa representa. Por exemplo, esse R até o F seria a minha cruz, aqui até aqui F2L, depois o ZBLL. No Scramble inverso, ele funciona. Quando a gente faz isso na solução final e a gente for aplicar ele no Scramble original, a gente não vai ver o cubo se construindo dessa maneira. Você vai pegar o cubo, você vai embaralhar e vai resolver com isso daqui. Quando você resolver, você vai perceber que o seu cubo parece que só vai piorar e vai bagunçar mais. E você pode pensar, tá errado. Não, não tá errado. Acontece que quando você faz uma solução no Scrum inverso e inverte a solução para colocar no Scrum verdadeiro, a ordem aqui não se mantém. O cubo vai se resolver de uma maneira totalmente estranha, de modo que no final ele vai aparecer resolvido. Então não precisa se preocupar se seu cubo não tá aparecendo cruz, F2L, ele vai se resolver no final. Então é isso aí, pessoal. Depois que a gente escreveu a solução do inverso invertida, obtendo a solução final, resta a gente conferir para ver se vai dar certo. Então eu vou fazer o Scrum normal, eu vou embaralhar o cubo com ele. E agora eu vou aplicar a solução final nesse embaralhamento para ver se o meu cubo resolve. Prontinho, e o cubo se resolveu. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Qualquer dúvida, poste nos comentários, compartilhe com os amigos. Eu vou responder qualquer dúvida. E o próximo vídeo vai ser sobre pseudobloco e Primove. Um grande abraço e até mais.